Olá, seja muito bem-vindo a este novo episódio para falarmos sobre layout de forma prática e assertiva, onde você consiga aplicar no seu dia a dia as dicas que compartilhamos aqui. Como transformar o atendimento uma extensão da comunicação visual da sua loja? Eu posso garantir para você que a comunicação dos colaboradores de uma forma assertiva junto ao cliente, ela impacta diretamente no resultado da experiência de compra desse cliente. Em nossos conteúdos, em nossos episódios, eu trago muito sobre a questão dos repositores, principalmente, que são os pontos de contato direto, quando temos que sinalizar para o cliente onde ele encontra um produto. A forma como esse colaborador direciona esse cliente fala muito da nossa cultura, fala muito da nossa gestão e aquilo que a gente entrega dentro do nosso ponto de venda. Então, cuidar como nossos colaboradores estão se comunicando com o nosso cliente. Esse é um ponto importante. Como a falta de padronização da comunicação dos colaboradores pode afetar na segurança do nosso cliente? Quando nós falamos em padronização de fala dos nossos colaboradores, nós estamos falando em informações padronizadas e informações que sejam iguais para todos os colaboradores. Exemplo, nós temos lá a nossa rede social, nosso e-commerce, lindo e fluido. Todos os encartes, os promocionais estão direcionados. Nosso cliente chega no nosso ponto de venda e questiona: oi, por gentileza, ou por favor, ou ainda, onde eu acho o produto que está na promoção do encarte? E o nosso colaborador responde: eu não vi, deixa eu ver. Isso é falta de padronização. Então, prestar atenção em pontos que esteja prejudicando a informação no nosso ponto de venda faz toda a diferença. O seu atendimento é complemento ou ruído nessa jornada do consumidor? Eu acredito e aposto muito no complemento, porque o atendimento humanizado, tão falado, ele é tão importante quanto uma sinalização ou com somente um autoatendimento. O colaborador, o contato humano, o contato visual, ele faz toda a diferença no nosso atendimento. E não estou dizendo que um substitui o outro. Estou dizendo que aquilo que possa promover agilidade pode permitir que este colaborador, em outros momentos, possa oportunizar a humanização dentro do nosso ponto de venda e ser o diferencial que tanto buscamos, porque o básico já temos, precisamos sair disso. E hoje eu quero trazer para vocês um ponto muito importante. Nós já falamos em episódios anteriores sobre comunicação visual dentro do ponto de venda, a importância que ela traz para a ambientação e setorização dessa experiência de compra do cliente. Mas falando em comunicação, um dos pontos primordiais que trabalhamos dentro do nosso eixo de operação dentro dos layouts é a comunicação entre gestores, equipe e clientes. Por que isso é tão importante? Porque de nada adianta muitas vezes nós termos um layout assertivo, com materialidades, com estética, com funcionalidade, se o nosso colaborador, o nosso repositor, aquele que está na frente, na operação, quando é solicitada uma informação de onde está o produto e ele simplesmente fala lá, isso não seria tão assertivo. Então, a comunicação vem da base, vem daquilo que a empresa, a cultura exerce junto aos seus colaboradores. E esse é um ponto que nós vamos trabalhar neste episódio. Para que o atendimento seja de uma forma assertiva, para que o cliente seja muito bem acolhido dentro deste ponto de venda, quando falamos em cultura, estamos falando da premissa, dos valores dessa organização. E eles têm que ser repassados de uma forma muito clara, de um processo muito definido, para que seja exercido junto aos clientes. A comunicação, ela é a base de todo o processo para que o cliente tenha uma experiência de compra positiva. Como nós podemos fazer isso? O que nós temos de definição? As regras estão claras para estes colaboradores? As funções deles estão definidas? O que são prioridades dentro da nossa operação, dentro do nosso layout, para que nós consigamos garantir um atendimento personalizado e humanizado, que é tão discutido, é tão falado hoje dentro do nosso ponto de venda. Sabemos que quando há ruídos de comunicação entre gestão e colaboradores, isso afeta diretamente o resultado na parte da operação do ponto de venda. Quando a gente traz o ponto de ruído de comunicação, como eu citei lá no início, onde está o produto? Lá, nós estamos falando sobre ruído. O que é um ruído? Eu parto do princípio que o óbvio precisa ser dito. E quando a gente fala para o colaborador, por exemplo, você tem que orientar o cliente de onde está o produto.
Talvez para ele simplesmente falar lá, ele já está orientando. Então, o que seria o óbvio? É acompanhar esse cliente, é direcioná-lo, é andar ao lado dele, percorrer os corredores para que ele tenha essa efetividade na comunicação, para que essa setorização e ambientação ocorra de uma forma unificada. Ruído de comunicação é tudo aquilo que a mensagem para este cliente não está sendo assertiva. Isso vai muito além. Estamos falando dos caixas, dos operadores, que é um ponto tão importante, que além de perguntar se quer CPF na nota, nós devemos entender se o cliente encontrou tudo o que precisava, se ele foi muito bem atendido ou ele não achou o produto que ele estava procurando. Esse é um ponto principal que devemos trabalhar. E sim, eu entendo você, gestor. É uma constância, é repetição, é treinamento, é todos os dias. Imagine, quem são os principais vendedores de um supermercado? Eu posso não ter um vendedor específico, mas eu tenho meu operador de caixa, eu tenho meu fiscal de caixa, eu tenho um repositor, eu tenho um atendente da padaria, que simplesmente pode ocorrer uma degustação de alguns produtos, de oferecer produtos que talvez não estejam na lista de compra desse cliente, assim como o nosso açougueiro, por exemplo. Então a comunicação, ela vai muito além. Ela é a base, ela é treinada, ela é desenvolvida todos os dias dentro do nosso ponto de venda. Falando sobre treinamento de colaboradores, eu gosto de duas coisas: treinar e desenvolver. Mas tem um ponto bem importante: a responsabilidade da gestão nesse desenvolvimento. Como que nós treinamos os colaboradores? Treinar somente não resolve. O que significa? Entender o processo, entender a operação, entender onde esse colaborador está inserido. Quais são as suas principais dores? É importante também entendermos a nossa equipe, olhar para dentro, questioná-los, como eles fazem as coisas, por que eles fazem daquela maneira, o que eles sugeririam fazer talvez de uma forma diferente, para que isso também possa ser trazido para dentro do processo e então se criar um programa de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque ele é constante. Não temos como simplesmente treinar um mês e simplesmente não fazer essa reciclagem. As pessoas mudam, o quadro de colaboradores se renovam, então esse treinamento, esse desenvolvimento, ele tem que ser constante. Afinal, a responsabilidade daquilo que nós estamos entregando no nosso ponto de venda está muito atrelado à cultura organizacional. O que torna o nosso supermercado ser o predileto do cliente? Sabemos que dentro da jornada de compras, sabemos com diversos formatos de operação, o cliente ele sempre vai ter mercados onde ele direciona a sua necessidade. Por exemplo, preço, hortifruti, carne, atendimento. Então ele tem os seus mercados preferidos de acordo com as suas necessidades. Então, quando a gente fala em fidelizar o cliente, nós também estamos falando sobre o desenvolvimento da equipe, que é tão importante, e posso garantir para vocês que quando saímos de um atendimento básico, que é o esperado para o cliente, nós conseguimos sair do roteiro e fazer que o nosso atendimento seja assim um diferencial e que este pode ser utilizado para a fidelização. Mas todos os pontos de contato que esse cliente tiver com o nosso layout, com o nosso PDV, é uma forma de fidelizar. Mas não esqueça, a parte operacional, a parte de produtos, principalmente setores de perecíveis, eles garantem uma fidelização ainda maior deste cliente no nosso ponto de venda. Quando falamos em comunicação, gestão, colaboradores e clientes, estamos falando de nós irmos um pouco além, de fazer um trabalho mais direcionado, de entender os nossos processos, a nossa operação de como ela funciona. Quantos colaboradores nós possuímos em cada setor, como nós podemos fazer as prioridades dentro deles. Posso garantir para você, cliente que nos assiste, que está nos acompanhando, ou você que é um chefe de loja, um gestor de operação, entender o funcionamento da equipe, mas principalmente os processos. Quais são as regras? Por onde nós vamos começar com esses colaboradores? Nos trabalhos que nós já desenvolvemos e desenvolvemos no momento também, que estão em desenvolvimento, nós trabalhamos muito pela base. A questão da gestão, a questão da cultura, quais são os nossos valores e principalmente as regras que nós vamos passar. As posições, as funções, elas têm que ser claras, o colaborador precisa de clareza nessa comunicação, para assim, então, fazer o desenvolvimento e o monitoramento em loco, né? Dentro do nosso ponto de venda, dentro da operação, questionando ao nosso cliente como ele se sente dentro do nosso supermercado. Trabalhar a comunicação é muito além somente do visual do nosso PDV. É trabalhar a comunicação integrada dentro do nosso ponto de venda. Eu sou a Ana Kish, especialista em autossupermercados.
E aqui no canal eu mostro como você pode aplicar de forma simples e objetiva dicas e principalmente facilidades que você pode fazer no seu dia a dia. Curta, salve este vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até a próxima!